Fala, samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula e hoje estaremos falando um pouquinho sobre parágrafos no HTML. Como é que a gente faz um parágrafo no HTML, né? Então, nas últimas aulas nós vimos aí fazendo algumas coisas, aprendendo bastante conceito aí do HTML e a gente até utilizou o parágrafo em alguns projetos anteriores, né? Porém, a gente não falou o que é e para que ele serve. Então hoje estaremos aí recapitulando esse tópico aí, esse assunto, né? Para a gente poder ter noção do que a gente consegue fazer com parágrafos, tá beleza? E a primeira coisa que eu estarei falando para vocês é que um parágrafo, ele é justamente blocos indentados de texto. Então, ou seja, a gente consegue aí, a gente pode colocar um texto extenso, né? E nesse texto a gente pode quebrar ele em pequenos blocos para justamente fazer, deixar o mais visível, o mais apresentável possível para o leitor, para o usuário final, beleza? Mas assim, estarei mostrando para vocês na prática de como que se faz e como a gente vai utilizar esses parágrafos no nosso arquivo HTML, tranquilo? Então, estarei abrindo aqui meu editor, beleza? E a primeira coisa que estaremos fazendo é criando a nossa estrutura básica conforme a gente já tinha feito nas aulas anteriores, beleza? Então aqui vou clicar aqui em File, New File, beleza? E aqui vou estar salvando ele. E aí já tem a pastinha aqui, ó, nossa pastinha, né, conforme tinha combinado. E aqui eu vou estar criando aqui uma outra pastinha que vai ser chamado Projeto 05, tranquilo? Então vou dar dois cliques e aqui dentro então, estaremos salvando o nosso arquivo com o nome index.html e clicar em salvar. Perfeito, já temos aqui já justamente nosso arquivo. Então aqui estaremos criando a nossa estrutura. Como é que a gente faz isso? Como vocês já devem saber, então você está colocando aqui um doctype .html, beleza? Dessa maneira. Não se esquecer aqui da exclamação, beleza? E logo abaixo estaremos criando nosso arquivo HTML. Aqui eu vou estar criando aqui o nosso header, como a gente já tinha feito isso. Nosso title. E agora estaremos criando aqui, nessa aula, novamente uma outra estrutura aqui do currículo, né? A gente criou uma logo no início, né? Eu apresentei para vocês. E aqui estaremos criando essa mesma estrutura de um currículo, porém colocando esses elementos que a gente já, né, aprendeu nas aulas anteriores, como título, subtítulo, separando pelo header, pelo body, pelo footer também, né? Então vamos deixar o mais adequado possível, que é justamente a forma que deve ser feita uma página HTML, beleza? Então colocar aqui currículo. Está criando aqui o nosso body. E logo abaixo, nosso rodapé. Dessa maneira. Então já temos aqui a nossa estrutura básica. O próximo passo que estaremos fazendo é criando aqui no body. Vou estar dando um espaço aqui legal para poder acompanhar. Vamos estar criando aqui um título, né, com H1. Então, colocar aqui o nome da pessoa que que esse currículo pertence. Que no nosso caso, vou estar colocando aqui uma pessoa fictícia, né? Vou colocar aqui Fulano Gonçalves da Silva. E aqui embaixo estaremos colocando justamente algumas informações sobre esse fulano, né? Que seria idade, estado civil, né? Cidade, beleza? Como é que a gente faz isso? A gente vai estar aqui usando um outro atributo aqui, uma outra tag do HTML, que é o span. A gente já tinha falado isso com ele, falando dele um pouquinho na aula anterior. Então aqui estaremos colocando 20 anos, solteiro. Vou colocar aqui, Brasília e DF. Beleza? Então vou deixar desse jeito aqui. Abaixo estaremos criando um outro atributo que vou estar colocando aqui justamente as seções desse currículo, né? Então como a gente faz isso? Está colocando aqui um H2. A gente também já aprendeu. E aqui estaremos colocando aqui o objetivo. Beleza? E aqui a gente vai estar colocando o nosso primeiro parágrafo. Como é que a gente faz um parágrafo?
colocando a tag P de parágrafo, beleza? E aqui estaremos colocando um texto maior, digamos assim, para vocês entenderem como que a gente trabalha com os parágrafos. Então eu vou estar pegando um texto que eu já separei aqui, ó, que é um texto bem extenso. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ele aqui dentro. Vou estar só quebrando para a gente conseguir ver melhor. Então, vou estar colando. Você pode ver que é um texto bem extenso. É um texto de exemplo, tá? Que eu peguei aqui na internet. Para a gente ver como é que vai ficar o nosso... essa parte aqui. Então, beleza. Olha só. Você pode ver que é um texto bem extenso, né? Então, tranquilo. Estarei abrindo aqui esse documento no navegador. Como é que a gente faz isso? Nós vamos até a pasta que a gente está salvo. Então, aqui vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui estou no disco C aqui do meu computador. Estarei vindo na pasta aqui projetos. Estarei vindo aqui projeto 5 e estarei dando 2 cliques para poder abrir no navegador. Então, aqui ó, vocês podem ver que ele já abriu aqui no lado. Então, aqui está o nome fulano, Gustavo da Silva. Alguma descrição sobre esse fulano, né? 20 anos, solteiro, Brasília, Distrito Federal. E o objetivo. Então você pode ver que o objetivo aqui está bem extenso, né? Um texto bem grande. Beleza? Mas vamos estar prosseguindo que depois a gente vai trabalhar esse texto melhor. Então vamos voltar aqui no nosso código. A outra coisa que estamos colocando aqui, a gente colocou o objetivo, né? Vamos colocar aqui um outro subtítulo que vai ser um H2 também. Vamos estar colocando aqui experiências. E vamos estar copiando esse título aqui, esse parágrafo aqui também. Só para a gente poder ter uma noção. Então vou estar salvando, vamos ver como está no navegador. Então beleza, está aqui ó, objetivo, experiência, né? E aqui está o mesmo texto aqui embaixo. Então vamos voltar aqui para o código. Vou estar colocando aqui um outro, que vai ser um subtítulo. Vou estar colocando aí conhecimento. E a mesma coisa, vou estar colocando aqui esse parágrafo. Vamos ver como é que ficou. Então tá aqui, ó. Objetivo, experiências, conhecimentos. Beleza? Então show. Então como vocês podem ver, aqui o texto ele tá bem extenso, tá? Tá bem extenso. Então você pode ver que não tem praticamente nenhum parágrafo. Porque parágrafo é quando você para, né, um pedaço do texto e na linha de baixo você continua, né, um outro ponto daquele texto, tá? Então, beleza. Então, vou estar acertando esse primeiro texto aqui, separando ele por parágrafos como deve ser. Tranquilo? Então, vou botar no código aqui. E aqui, se a gente for para analisar, nesse primeiro texto aqui, que está dentro desse parágrafo grande, você pode ver que nessa parte aqui, ele vem aqui, descreve e tal, tudo bonitinho. E nesse final aqui tem um ponto, que vai ser um ponto parágrafo. E logo embaixo ele continua a outra parte do texto. Mas se a gente for voltar aqui no HTML, você pode ver que ele vem, descreve tudo aqui. Porém, ele continua sempre na frente um do outro, né? E tá errado, não pode ser assim. Então, para a gente poder corrigir isso, é simples. Como isso aqui é um parágrafo, a gente vai estar deixando um texto dentro do parágrafo e os outros nos outros parágrafos. Então, vou estar colocando aqui embaixo, aqui, ó, melhor para vocês poderem entender. Vou colocar um outro parágrafo. E aqui vou estar copiando essa parte aqui desse texto, beleza? Então, vou estar recortando aqui. E vou estar colando aqui embaixo. A mesma coisa vai ser para a outra parte do texto. Então, a gente vai vir aqui e vai copiar esse aqui. Beleza? Maneiro. Então, só para vocês terem noção, a gente tem o subtítulo, o objetivo aqui. E aqui dentro desse objetivo, nós temos aqui, a gente vai ter agora 3 parágrafos, beleza? Então, vamos salvar outra parte para ficando assim. Então, tem um parágrafo aqui, outro aqui e outro aqui. E a gente vai ver a diferença dessa parte aqui, o objetivo, com as demais partes, porque querendo ou não, vai ser aqui é o mesmo texto, né? Então, vamos estar vendo na parte como é que ficou. Eu vou estar recarregando aqui. E olha só que maravilha. Você pode ver que aqui tem uma parte do texto que está aqui, tem outro que está aqui, e ele deu um espaçamento entre um e outro aqui.
beleza? E aqui embaixo pode ver que é o mesmo texto, mas porém aqui ó, ainda está misturado ainda e esse aqui já está separado. Então esse é o objetivo de se utilizar parágrafos no HTML, que a gente consegue deixar um texto extenso, porém separado por pequenos pedaços, né, que são pequenos blocos, beleza? Então vou estar fazendo essa mesma alteração nas demais seções, que seria experiências e conhecimentos, beleza? Então aqui a gente vai estar em experiências, beleza? Então a mesma coisa, vou estar criando aqui, vou deixar junto o parágrafo e vou estar colando o outro logo abaixo para poder a gente adiantar, tranquilo? Então vou estar copiando essa parte aqui. Opa, copiei até demais. A gente vem aqui, copia aqui. E aqui dentro a gente cola. Como também vamos pegar outra parte, que seria essa parte aqui. E aqui dentro a gente cola também. Beleza? Vamos ver como é que ficou? Então aqui a gente vai ter que estar separado também. Beleza? A gente vai vir aqui, olha só. Beleza, tá perfeito. O que a gente queria, tá separado já. E agora vamos vir aqui para a parte de conhecimento. Então vamos fazer a alteração na parte de conhecimentos. Então vamos voltar aqui no nosso código, que é a mesma coisa. Vou colocar um P, vou estar copiando. Embaixo está colando o outro. E vou estar dando espaço. E aqui é a mesma coisa. Então, aqui a gente vai copiar esse pedaço. Colando aqui dentro. E aqui vou estar copiando o outro pedaço. Vou estar tirando esse espaçamento. Então, beleza. Tem um pedaço do texto está aqui nesse parágrafo. O outro está aqui e o outro está aqui. Perfeito? Então, vamos ver como que ficou. Olha só, já está do jeito que a gente queria. Então, vocês viram como foi fácil fazer essa alteração? Então, sempre a gente vai estar utilizando o parágrafo para justamente estar separando melhor o nosso texto, tranquilo? Então essa aula foi uma aula bem rápida, apenas para demonstrar a função e a utilidade dos parágrafos com o HTML, que é feita utilizando apenas essa tagzinha aqui, ó, de P. Então a gente tem que abrir ela, colocar nosso parágrafo aqui dentro, que seria os textos, e fecha ela aqui logo em seguida, tranquilo? Então espero que você tenha gostado dessa aula. Caso você tenha alguma dúvida ou não entendeu, por gentileza, poste sua dúvida lá no nosso clã, para que a gente consiga lhe responder e tirar todas as suas dúvidas da melhor forma possível. Tranquilo? Valeu, um forte abraço e te vejo na próxima aula.